Ok, pessoal? Então, recapitulando, então, em nossa aula anterior, nós trabalhamos com os operadores lógicos. Então, a gente viu assim como nós conhecemos, né, os nossos símbolos, né? Nós temos nossos algarismos, nosso sistema de numeração, e tem operadores, né? Que nós trabalhamos sobre ele. Então, são os operadores aritméticos. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando, então, com grandezas lógicas, né? Que são, né, indicadores, né, de verdade e falsidade, né, VOF, ou 0 ou 1. Então, estamos trabalhando com valores lógicos. E também nós temos operadores que trabalham em cima desses valores lógicos, que são os operadores lógicos. Então, nós vimos os operadores principais, né, que é o operador e, o operador ou e o operador não. Também nós aprendemos, também nós conhecemos as suas variantes também, né? Você viu o operador de não e, não ou e o operador ou exclusivo. Nós também aprendemos a construir tabelas verdade para testar, né, o valor das sentenças, né, nos diferentes valores das entradas. Então, nós vimos aí como a gente constrói desde uma entrada, duas, três, quatro entradas, né, variáveis de entrada, para construir as tabelas verdade. Vimos também como construir expressões, né, a gente resolver expressões lógicas, fazendo a tabela verdade, e aí com o apoio, né, da sequência da ordem de precedência dos operadores. Lembrando que, assim como lá nos operadores aritméticos, primeiro você faz multiplicação, divisão. Antes de você fazer adição e subtração, aqui também nós temos da mesma forma. Lembrando que a gente começa primeiro resolvendo parêntese, né? Se tiver. Então, parêntese quebra, né? Qualquer, né, ordem de precedência. Mas após você resolver o que tiver dentro do parêntese, né? Aí, então, você vai para uma ordem de precedência, ok? Esse material vai estar lá no Moodle, ok? Esse material teórico vai estar lá no Moodle, lá à disposição de vocês. Certinho, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Quer vir fazer algum comentário? Não, professor. Ok, Rubens, muito obrigado. Só um momentinho. Vou começar então a exposição dessa nossa aula de hoje. A qualquer momento vocês podem me interromper, tá? Caso de dúvida. Fiquem à vontade. Então, o tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre tipos de dados, tipos de dados, constantes e variáveis e operadores. Então, nós estávamos aprendendo a trabalhar com os operadores lógicos, né, que é uma coisa nova, né, que talvez uma boa parte não conhecia ainda a operar sobre eles. Mas também nós continuamos ainda com os operadores aritméticos. Nós já estávamos acostumados a lidar com eles na matemática, né, que vocês viram aí desde o ensino fundamental. E aí, o tema da nossa aula de hoje é porque os sistemas, programas, eles trabalham manipulando dados. E esses dados, eles vão ser processados de acordo com o programa, de como você disse para o programa manipular esses dados. Então, e lembra, se a gente está trabalhando em termos de como eu falei, de algoritmos, né? Então, em termos de lógica, a gente aprende, a nossa intenção aqui um dos pontos principais é padronizar. Então, a gente tem que falar a mesma língua. Lembra que, então, a lógica de programação ela deve ser o quê? Racional e coerente. E deve ser exatamente, então, não deve ter duas interpretações, não deve ter formas diferentes de fazer exatamente a mesma coisa.
Tá? E aí, existe a primeira, então, a gente vai aprender a padronização dos dados, né? Como esses dados eles se comportam, né? Dentro do contexto de lógica de programação. Então, então a gente classifica os dados do nosso mundo dentro desses tipos pré-definidos para o nosso contexto de lógica de programação. Então, é necessário a gente entender isso, né? Como classificar essas informações. Porque, de acordo com o tipo de dado, existem operações que são aplicáveis a esses tipos de dados, e não a todos eles. E aí a gente vai ver também o que é a diferença entre constante e variável, né? Ok? O próprio nome já, por si, ele já é autoexplicativo, né? É o que é um dado constante, o que é um dado variável. Mas vamos ver isso dentro do contexto de introdução à lógica, tá? Vamos ver isso dentro do contexto. E quais os operadores, né? Aí por último tem operadores. Então, a gente vê que a gente não vai trabalhar apenas com operadores lógicos, ok? Nós temos outros operadores também disponíveis. E aí, ou seja, aí o computador, como nós conhecemos, como nas aulas anteriores, né? Ele trabalha sempre, né? Processando as informações, os dados que estão contidos em sua memória, né? E aí a gente precisa quebrar, né? A gente faz essa divisão aí, né? Que uma parte são os dados, que é aquilo que você manda para dentro do computador. Os dados do mundo real, você coloca lá. E tem as instruções, que também estão na memória do computador. As instruções é que diz o que o computador deve fazer com aqueles dados, que na verdade são os programas, né? O que a gente vai fazer. Então, as instruções é aquilo que a gente vai construir, que é mandar para o computador, que são os nossos programas. Os dados é aquilo que o usuário vai é aquilo com que o usuário vai alimentar os nossos programas. O que são os dados? Então, voltando àquele exemplo lá do IBGE, então existe um programa, um software, né, recebendo os dados dos habitantes da população de Palmas. Então, isso é o programa. São as instruções. E ali, os dados é aquilo que você vai lançar. O usuário vai lançar a cada pessoa que ele for fazer a pesquisa. Então, ele vai dizer lá qual a idade, qual a renda, nível de escolaridade, casa própria, alugada, nacionalidade, uma série de sexo, ou todas as informações que forem necessárias. Então, informações não, dados, né? Que a gente fala assim, dados são lançados no sistema. Então, esses dados colocados no sistema, né, e tratados de acordo com as instruções, ou seja, um programa, ou seja, então o programa vai rodar, né, vai triturar, podemos dizer assim, esses dados que foram inseridos, e ele vai gerar, no final, a informação. Né? A informação seria o quê? Né? O percentual de jovens que estão na sala de aula. O percentual, o percentual de mulheres com graduação que estão inseridas no mercado de trabalho. Então, você pode fazer uma série de correlações, né, e buscar informações que sejam outras sobre esses dados que foram lançados nesse sistema. Então, temos isso, né? Então, os programas e os dados que a gente alimenta esses programas. E no final ele vai nos dar informações, que é o objetivo, então, né, da informática, informação automática. E aí, então, o nosso foco agora vai ser aqui. Primeiramente, a gente chegar nas instruções, ok? Vai ser uma continuação do nosso trabalho, a gente vai trabalhar muito em cima disso. A gente vai aprender a fazer instruções, mas nosso foco vai estar nos dados, naquilo que a gente entrega para os programas. E esses dados, eles precisam ser padronizados, eles precisam ser classificados. E aí as instruções, elas vão operar de acordo com a forma, a classificação desses dados. E aqui a gente faz uma primeira classificação deles, uma primeira divisão. Né?
a gente divide ele entre constante e variável. E aí a gente vê lá, né? Dados constantes. E aí é onde a gente aplica no contexto, tá? Então a gente vai dizer assim, constante é aquilo que não muda. Variável, aquilo que muda. Ok. Mas no contexto de lógica de programação. Dados constantes é aquilo que não sofre alterações durante a execução do programa. Vejam só. Então, enquanto eu estou rodando o programa, aqueles dados que foram colocados, né, lançados lá, eles não mudam. Ou seja, eu abri o programa agora e eu vou estar lançando dados e eu vou fazer, esse programa, digamos, vai fazer a cotação do dólar. Okay? Então, enquanto eu estiver lançando dados em reais e tudo, ele vai transformando aquilo lá em dólar para mim. Ele não vai mudar enquanto o programa estiver rodando. Aí alguns, tudo bem, nós temos a situação que está tendo, tá, mas você tem uma modificação diária, né? Mas você não tem uma modificação várias vezes por dia. Você tem, na Bolsa de Valores tem, né? Uma variação, né? O dólar ele começa baixo, ele sobe, desce várias vezes por dia e termina no final do dia com outro valor. Tudo bem. Mas assim, num contexto de um programa que eu quero fazer o quê? Então, eu tenho um programa que eu quero gerar, né? Eu quero comprar, gerar passagens, alguma coisa assim, né? Ou o programa que vai gerar uma fatura de um cartão de crédito que a pessoa fez compra no exterior, então tem que fazer a conversão de dólar para real para gerar a fatura daquele cliente. Então, eu preciso do dólar do dia. Então, você entrar no programa, a primeira coisa que ele vai pedir, qual é o valor do dólar? Você coloca o valor do dólar. Pronto. Ao final do dia, enquanto você estiver usando aquele programa, aquele valor está lá fixo. Você não precisa estar mudando agora, porque provavelmente eu vou gerar uma nova fatura dele, eu não vou pedir o valor do dólar novamente, eu não vou modificar. Aquele valor está lá constante. Fica, né? Enquanto o programa estiver rodando, naquele momento lá, naquele dia, aquele valor está lá fixo. Bem, bem como também valores que também eles não vão mudar nunca, né? É como velocidade da luz, é 300 mil quilômetros por segundo. Então, se você tiver algum programa que quer fazer algum cálculo de física, né? Coisa assim, né? Você pode, então, colocar esse valor lá. Né? Velocidade da luz como 300 mil quilômetros por segundo. Ok? E se você classificou ele como constante, na verdade, o próprio programa não permite que você modifique esses valores. E aí está, né? Então, qual é a diferença, então, dos dados constantes para os dados variáveis? Os dados constantes, nem que você queira. O usuário queira, o programa não permite. Aliás, o compilador, se durante o programa você der uma margem, né, você dá um comando, você gera uma linha de programação pedindo a modificação de um dado classificado como constante, o próprio compilador vai classificar aquilo como um erro. Porque se você declarou determinado dado como constante, ele não pode ser modificado antes do final da execução daquele programa. E, por outro lado, nós temos os dados variáveis. Eles podem sofrer alterações durante a execução do programa. Aí temos temperatura, velocidade do vento. Se for um programa que vai, né, fazer processamento de dados climáticos. Mas eu posso ter, por exemplo, um programa, uma salda da. Você tem um programa lá um programa de banco, né, de dados bancários, e o saldo da conta corrente do cliente. O saldo é um dado variável. Por quê? Porque durante a execução do programa, esse saldo ele sofre alterações. Como? Então, nesse momento, de manhã eu tive um depósito do valor X. Esse saldo já vai ser atualizado a maior, devido ao depósito que foi realizado na conta. Né? Algumas horas depois, o cliente foi lá e fez uma compra no débito. O saldo já vai ter uma variação a menos no valor do débito que foi realizado. Logo mais, ele faz um saque em espécie. Então, a conta dele já sofre uma alteração a menor pelo valor do saque que foi realizado.
logo mais ele recebe o depósito do pagamento do salário dele, trabalho. Já recebe um saldo A maior no valor da transferência, né, que foi feita da empresa para a conta dele a título de salário do salário dele. Então, ok. Então, essa situação, então, você não pode colocar um constante, tem que ser variável. Porque durante a execução do programa, esse valor do saldo daquele cliente, ele vai sofrer alterações. Ele nunca vai ser constante. Okay? Então, essa é a nossa primeira classificação, tá? Em relação à duração, né, desses dados. Então, se eles podem ser constantes ou podem ser variáveis. Lembrando que nem sempre associe isso ao nosso mundo real, beleza? O contexto de ser constante ou variável é sofrer ou não alterações durante a execução do programa. Então, a sua visão deve ser o quê? Em relação à execução do programa, e não pensando em nosso mundo real. Você pensa, como vai funcionar isso lá? E nós temos também um outro tipo de classificação. Essa é com relação ao que vai ser armazenado naquele dado. Né? Qual é o tipo do dado que tem guardado naquele dado lá? Né? Qual é o tipo da informação que tem? O conteúdo. E aí nós temos o quê? Tipos primitivos de dados. Esses 4 tipos primitivos. E aí eu dou um enfoque aí no termo primitivo. Por quê? Porque cada um desses tipos, eles podem ter subtipos específicos em cada... E podem ser muito específicos, pode ter o número de subtipos, ele pode ser variáveis, né? Dependendo do tipo da linguagem de programação que você vai utilizar. Então, pode assim, para inteiro, vários tipos, subtipos de inteiro. Lembrando que todos continuam sendo inteiros. Aí são subdivisões. Então, quando você trabalhar com a linguagem de programação, vocês vão ver que para cada um desses 4 tipos primários, você vai ter subtipos de cada um deles, e aí você vai utilizar, né, aquilo que mais te atender, o mais adequado, né, ao que você quer, né, armazenar. E aquilo lá é o seguinte, então, lembrando, então, o tipo de dado é uma área da memória do computador que você está reservando. Você reserva aquela área na memória do computador e você tem que dizer que tipo de dado que vai ser armazenado naquela área. E depois que você define qual tipo primitivo de dados, ele vai aceitar apenas aquele tipo de dado que você definiu. Então, se você definiu uma área na memória do seu computador que ela vai guardar um dado do tipo inteiro e você colocar um dado do tipo real, não vai ser aceito. Então, o seu programa ele vai gerar um erro nesse momento, porque ele não tem capacidade de aquela área de armazenar um real e apenas o inteiro. Então, mentiu que tem alguém entrando. Ok. E aí, então, nós temos artigos primitivos, que são eles: inteiro, real, caractere ou lógico. Vamos para o primeiro tipo, inteiro. E aí, a gente lembra lá da matemática do ensino fundamental. Informação pertencente ao conjunto dos números inteiros relativos, positivos e negativos. Ou seja, ele tem 13 irmãos. Então, é aquele número, ou facilitando, é aquele número, aquele valor que não tem, é um valor numérico, lembra? Tem que ser número e que não tem casa após a vírgula. Não tem nenhum valor após a vírgula. É um número inteiro. Então, quais os dias da semana? São 7 dias. Quantos meses temos no ano? 12 meses. Ele tem 3 irmãos. Você não tem, né? Você não tem um irmão e meio. Tem um irmão ou 2 irmãos. Você não tem meia pessoa. Né? Então,
Então, quando você coisa desse tipo, né, valores que você tem como inteiro, ok? Você que não tem, que não há, e aí você pensa o seguinte, né? E não há possibilidade em um momento posterior dele ser quebrado. Ele sempre tem que ser inteiro. E aí, esse valor, então, ele tem esse tipo primitivo inteiro. O segundo tipo é também um tipo numérico, tipo real. E aí ele pertence aos conjuntos dos números reais. Resumindo, é aquele tipo de dado que ele suporta. Lembra? Ele está preparado para receber casas depois da vírgula. Ele está preparado para receber valores fracionados. Então, aí você tem o meu saldo bancário é de 128,50 reais. Isso, então, é um valor fracionado. Tem casa depois da vírgula, que depois da vírgula tem 50. Então, isso, por essa razão, é um tipo real. Okay? E aí, lembrando também, se a gente for lembrar da matemática do ensino fundamental, quando você viu os conjuntos numéricos, beleza? Quem lembrar aí pode fazer um comentário aí no chat depois. Você tem o quê? Você tem um conjunto dos números. E aí, quando eles mostravam, né, os conjuntos, então, na bolinha, a bolinha pequena tem os números inteiros. E tinha uma bolinha maior, onde dentro dela estava a bolinha dos números inteiros. E essa bola maior nós chamávamos de conjunto dos números reais. É como se eu dissesse o seguinte: então, os inteiros, eles estão dentro do conjunto dos números reais. Ou seja, o inteiro faz parte do conjunto dos números reais. Porém, o inteiro não suporta o real. Na prática, o que quer dizer isso? Ok? O real, o conjunto dos números reais, ele suporta também, está aqui dentro dos conjuntos dos números reais, tem os números inteiros. O seguinte, um tipo primitivo real, ele suporta o valor inteiro. Então, por exemplo, se eu digo que o saldo, né, o saldo de uma conta é real, ok. Por exemplo, meu saldo é 128,50. Mas se meu saldo for R$ 1.000, ele pode suportar também. Porque R$ 1.000 inteiro. Não tem quebra. Ok? Mas ele suporta por quê? Porque o inteiro é um subconjunto dos números reais. Agora, por sua vez, lembra que é um subconjunto, é um pedaço do real, é um inteiro. Agora, o inteiro não suporta os reais. Lembra disso? Os reais é que suportam os inteiros, que é um subtipo. Então, por essa razão, então, tem situações então, então nem sempre preciso que todos os números reais, o conteúdo deles seja real. Não. Muitas vezes vai ser inteiro. Mas lembra? Mas se e outra, muitas vezes eu estou precisando apenas de um número inteiro. Ah, tá. Se eu quero armazenar o número de irmãos, se eu colocar esse tipo de dado do número de irmãos como real, vai ficar errado? Não vai. Lembra? Porque o real ele suporta o número inteiro. Então, eu posso botar o número de irmãos. Porém, vai ficar inadequado. Por quê? Porque esse número de irmãos, ele nunca vai ser real. Ele sempre vai ser inteiro. E o subtipo significa também o menor espaço na memória para suportar o valor. Se você pudesse quantificar, então, dentro da memória, como seria assim, então a área para o número inteiro ela é pequenininha. Uma área para reservar para o número real ela é maior. Por quê? Porque está previsto utilizar também tanto a parte antes como a parte depois da vírgula. Então, se você usar uma variável real para armazenar o valor que ele sempre vai ser inteiro, não vai ficar errado, porém não vai ser, né, não vai estar adequado, né? Não vai ser adequado, não vai ter então vai ser uma subutilização daquela variável e vai onerar de forma desnecessária a memória do computador onde rodar aquele programa que você fizer. Vamos aí para o terceiro tipo, que é o caractere. Caractere, no caso, ele é todos os caracteres que tem aí, digamos, no seu teclado, à sua disposição.
Informação alfanumérica. Então, aí vai. Letras, números e símbolos. Tá? Caracteres especiais. Então, um jogo da velha, uma interrogação, ABC 320, o que você colocar, ele vai aceitar. Tá? Uma informação como o seu endereço. O endereço é caractere. O nome da sua mãe, caractere. Um número telefônico. Um telefone também ele é caractere. Você não pode. Lembra, eu não posso somar um número telefônico, dois números de telefone. Né? Então, se eu não vou. É número, mas eu não faço cálculo em cima dele. Eu não faço. Ele tem um prefixo, tem número, tem uma série de coisas. Então, ali não é um Então, número. endereço também é caractere. Oi? Endereço. O endereço? Por exemplo, o Endereço, número da rua. o número da rua. Aí, detalhe. Aí a gente vai. Aí vamos fazer uma análise em cima disso. Por exemplo, alguns sistemas, eles trabalham da seguinte forma: ele coloca assim, um campo para você colocar a rua, e ele coloca um campo separado para você colocar o número da rua. Aí, no caso, como ele coloca, como o número da rua sempre vai ser número, aí você coloca aquilo lá como inteiro. Agora, quando ele coloca um campo endereço, o campo todo aberto, aí é onde você coloca rua tal, número tal, bloco tal, apartamento tal, ele te dá um bloquinho aberto do endereço, onde você vai botar o número da rua, o número do apartamento, o número do lote, tudo, aí é caractere. Porque você vai combinar o nome da rua, da quadra, né, complemento e tudo, você coloca, então você vai ter que ser caractere. Agora, se a gente colocar um campo separado, tem alguns sites que fazem isso, né, alguns sistemas que coloca você coloca o nome da rua, o logradouro, e ele bota separado o número, como separado. Então você vai colocar como inteiro. Tem que colocar como Entendi. inteiro, porque senão ele, nesse caso, porque aquela informação, sempre o que ele vai receber vai ser inteiro. Nunca caractere. Certinho? Certo, obrigado. Nada. E o outro tipo é o tipo lógico. E aí o tipo lógico você já conhece, que é o binário. Né? Ok? É aquele. É o valor. E você pode sempre colocar, sempre quando você tem valores que eles se opõem um ao outro. Então, quando você vai usar sim ou não, verdadeiro ou falso, aí, ó, aberto, fechado. Né? Então, tá empregado? Sim ou não? Lembra? Então, quando você tem valores que se auto-opõem, tem dois valores possíveis, eles se opõem, você pode guardar, então, esse dado com tipo lógico. Então, vamos aqui. Vamos ver se todo mundo entendeu aqui. Beleza? Vou fazer aqui um bate-bola rápido aqui. Eu vou dizendo o nome, tá? Eu vou dizendo o nome do aluno aqui e para cada informação que eu der, eu vou fazer uma pergunta, mas você não vai me responder a minha pergunta, você vai responder o tipo de dado em que vai estar a resposta da minha pergunta. Por exemplo, se alguém, se eu for perguntar, por exemplo, a sua idade, e aí você vai me responder o quê? Inteiro. Pronto. Ninguém fala, eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos e meio. Não, você tem 29 ou 30. É um valor, né? Então você sempre vai dizer assim, perguntar para você, estrangeiro, aí você não vai responder sim ou não. Você vai responder o quê? Lógico. O resultado dele é lógico dessa pergunta. O de dado que vai armazenar a resposta é lógico.
Só então para a gente fazer esse bate-bola rápido para ver se vocês entenderam como é a classificação, né? Então, vamos iniciar lá com a Daiane. Daiane, Daiane, qual é a cidade que você mora? Palmas. Qual é o tipo? Na verdade, assim, me responda com o tipo de dado. A sua resposta. Caractere, é? Caractere. Certinho, caractere. Ok, obrigado. Elisane, Elisane, quantos filhos você tem? Inteiro. Apesar que eu não tenho nenhum filho. Mas é inteiro. 0 é inteiro. Ótimo. Muito bem. Certinho. Fernando. Fernando, você é homem? Cadê o Fernando? Fernando, você é homem? Oi, sim. Sim, sou. Não, Fernando. É o caractere, né? Não. Quais são os valores possíveis para a resposta do... quais são os valores possíveis para a pergunta que eu fiz para ti? Sim ou não? Sim ou não? Lógico, né? Por quê? Esses valores, eles se autopõem, ok? Ou você é homem ou você não é. Beleza? Qual é o tipo de dado mais aplicável para isso? Lógico. Lógico, muito bem. Lógico. É lógico. Verdadeiro ou falso. Tranquilo, Fernando? Entendeu? Entendi, professor. É porque eu ia falar. Ah, beleza. Valeu, perfeito. João Vitor. João Vitor, você é casado? Cadê o João Vitor? Tô aqui. João Vitor, você é casado? Qual o valor? Ixi, Maria. E aí, qual é o tipo de dado? Tá pensando ainda? Acho que eu não entendi direito mesmo. Você me responde com o tipo de dado que é associado à resposta da pergunta que eu te fiz. Então, você lembra dos tipos de dados que nós falamos dos primitivos? Inteiro, real, caractere e lógico. Inteiro para valores que não quebram, não tem casa após a vírgula, no numérico. Real, valores numéricos que têm casas após a vírgula. Caractere, tudo que trabalha com texto, números e símbolos especiais. E, lógico, aqueles valores valores booleanos, valores que se autopõem. Zero, um, verdadeiro ou falso, sim ou não, aberto, fechado. Ok. Entendi. E aí a pergunta e aí eu faço a pergunta e você me responde com o tipo de dado. A pergunta que eu te fiz. João, você é casado? Lógico. Lógico, perfeito. Okay? Não sei se o João Vitor é casado ou não, pode ser sim ou não, mas o tipo de dado é lógico. O tipo de dado que vai armazenar a resposta dele. Muito bem, João Vitor. Lógico que não, né, João Vitor? Lógico que não. Luiz Neto. Luiz Neto, quantos filhos você tem?
Cadê o Luiz Neto? Um, dois, três. Cadê o Luiz Neto? Marcos Vinícius está aí? Tô sim. Marcos Vinícius, qual é a sua altura? Real. Real, muito bem. Perfeito. Ricardo. Ricardo está aí? Tô sim, professor. Qual é o seu nome completo? Real. Real? Lógico. Também não. Inteiro. Também não. Sobrou um agora. Por eliminação. Eu esqueci Vamos o lá outro. novamente. Eu esqueci Isso. o outro. Caractere. Caraca. Caractere. Isso. Vamos lá novamente, Ricardo. Então, explicando para você e para os demais, para quem ficar com alguma dúvida. Lembra? É o seu nome. Então, Messias Rodrigues. É um Isso. texto. Né? É um texto. Lembra lá? Tipo inteiro. Inteiro, ele só recebe números. Né? Um tipo numérico que não quebra, que não tem casa após a vírgula. Então, não é inteiro. Real é um tipo de numérico que recebe casa após a vírgula. Ok? Tipo, né? Altura. O saldo da conta. Ah, Então, não é entendi. um número também. Ricardo Messias Rodrigues não é um número. Vamos para lógico. Lógico é aquilo que é sim ou não, falso ou verdadeiro, aberto, fechado. Situações que se auto-opõem. Ok? Entendi. Aham. Então, caractere, então, que é texto. Né? Seu nome é Aham. texto. Valeu, Ricardo. Falou. Vamos aqui. Rubens Alves, está aí? Tô. Beleza. Rubens. Rubens, você. Vamos ver aqui. Rubens, você joga vôlei? Lógico. Lógico. Muito bem. Samila, está aí? Sim. Samila, quantos mundiais tem o time do Palmeiras? Ai, Deus. Quantos É títulos inteiro? tem o... Inteiro? Hum? Inteiro? Muito bem, inteiro. Inteiro. Certinho. Zero é inteiro. Ok? Aí eu não gostei, não, viu? Né? Brincadeira, pessoal. Denilson, se encontra? Tô aqui. Ok. Denilson, qual é a distância, né, da sua casa lá para o Instituto Federal, o campus? Real? Real. Muito bem. Ok? Porque você não tem, né, exatamente 3, 4 quilômetros. É 4,5 km, 10, quilômetros, alguma coisa assim. Né? Aí você tem um dado fracionado. Ok. O Alisson. Quem falou agora foi o Venilson, né? Venilson. Isso. Aí nós temos dois Alisons, né? O Alisson. O Alisson. Ah, não, é porque ele entrou duas vezes. O Alisson Pereira. Se encontra? Sim. Vamos lá, grande Alisson. O Alisson, como é que está o saldo da sua conta bancária? Real. Real, muito bem. Então, o saldo da conta é real porque ele pode ter variação. Certinho? Certinho. R$0. Mais 0,0. Mas tem, né? Ele suporta caso após a vírgula. Beleza.
Vamos... Aqui. Só um momentinho. Então, só a gente... Aqui, ó, só revisando aqui, então, os conceitos, né? A placa pare, 2 furos de bala abaixo, né? 2, sempre inteiro. Josefina subiu 5 degraus para pegar uma maçã boa, 5 também inteiro. Alberta levou 3,5 horas para chegar ao hospital, real, tem a casa depois a vírgula. Astrogilda pintou em sua camisa, preserve o meio ambiente. Opa, a frase que ela pintou na camisa é caractere. E ficou aqui. E ela ficou devendo R$ 100,59 ao vendedor de tintas. A dívida dela é real. E aí, qual o uso disso, né? Qual a utilização? Então, o programa de computador é necessário armazenar os dados para uma utilização posterior. Esses dados a gente armazena nas variáveis e constantes. Porque antes de ser o processamento, nós temos que armazenar esses valores. Então, por isso nós temos que dizer qual é o tipo de dado para a gente poder guardar as informações lá dentro. Os dados de entrada, os dados de saída e os resultados de quaisquer processamentos intermediários devem ser armazenados em variáveis. Caso contrário, serão perdidos e não poderão ser utilizados. Por isso, a preocupação, então, sempre antes da gente utilizar os dados, nós temos que declarar, né, dar nomes, classificar adequadamente para a gente poder utilizar. Caso contrário, eles serão perdidos. Temos algumas regras também, que com relação ao identificador. Então, nós vimos o seguinte, então, o dado ele pode ser constante ou pode ser variável. Ok? Então, a primeira classificação que a gente tem aí, né? A segunda classificação, ele pode ser quanto ao seu conteúdo. Então, inteiro, real, caractere ou lógico. E a outra parte, que a gente vai comentar aqui, diz com relação ao identificador. Okay? O identificador, ele é o nome desse dado variável ou desse dado constante. Okay? Então, porque quando a gente utiliza ele, nós temos que dar nomes, tá? A gente vai identificar, para a gente chamar ele. Ok? E aí nós temos algumas regras aí. Vamos ver aqui. A primeira delas, ok? Diz o seguinte, que o primeiro caractere nunca deve ser uma letra. O primeiro caractere deve ser uma letra e nunca um algarismo. Ou seja, se eu tenho, então, digamos, eu tenho um programa que ele vai calcular a média de 2 notas de um aluno. Então, eu coloco lá, né? Então, a primeira nota coloca assim, né? Primeira nota, dessa forma aqui. Ok. Não dá certo, por quê? Porque a regra diz que eu não posso começar com um algarismo, eu sempre começo com caractere, né? Com a letra. Né? E aí, por quê? Porque para o compilador, significa o seguinte, se eu colocasse aqui, segunda nota, né? Segunda nota. Para o compilador é como se fosse 2 multiplicado por nota. Né? 2 vezes a variável a nota. Ele vai entender dessa forma. E aí, como não tem a variável a nota, então né, o compilador vai reclamar isso aqui. Então, ou seja, então se você quer colocar uma segunda nota, você coloca da seguinte forma, nota 2, ok? Você pode colocar dessa forma, junta tudo, tá? Coloca o algarismo depois, mas nunca o algarismo antes. A outra regra diz o seguinte, não deve ser utilizado espaços em branco ou caracteres acentuados. Okay? Por exemplo, eu quero botar nota 2, eu coloco aqui nota 2.
Opa, não pode ter esse espaço em branco aqui, ok? Então, eu coloco aqui, ó. Eu posso colocar um underline para ligar os dois, ok? Ou coloco junto, sem espaço. Mas não posso deixar um espaço em branco. Dessa forma. Na hora que for dar nome a esse dado. Ok? Essas duas formas. Por exemplo, salário. Aqui também está errado, ok? Porque eu não posso utilizar acento. Bem aqui ele vai reclamar o computador. Não pode ter esse acento agudo no ar. Você coloca aqui dessa forma. Pronto, resolvido. Ok? Não pode ter acento. Cada linguagem de programação tem suas próprias, tem regras próprias, indicadores, né? E aí você deve verificar em cada caso, né, quais são as particularidades da linguagem de programação que você for utilizar. Aí tá. Mas o básico é esse aqui, tá, pessoal? Essas informações básicas aqui, então, já fica isso, já que serve para todas as linguagens. Aqui, por exemplo, eu não posso colocar um hífen, né? Nota traço 2. Em algumas linguagens de programação. Por quê? Porque o tracinho, ok? Ele é um sinal de subtração. E aqui, para o compilador, fica como se fosse nota menos 2. Não nota 2, como uma denominação. Tá? Assim como eu não posso colocar um símbolo especial. Então, nota 2, jogo da velha. Uma coisa assim. Também não pode. Tá? Não pode ter símbolos especiais, ok? No nome do identificador. Então, ou seja, um jogo da velha, um cifrão, uma porcentagem, né? Ou algo do tipo. Então, de símbolo mesmo, o que se permite aqui, no caso é o underline, que é para ligar, né? Porque a pessoa, você coloca aqui, né? Então, você coloca aqui, ó. Salário bruto. Salário líquido. Pronto. Opa. Que aí você tem, ó, você fica mais organizado. Olha só, quando você junta tudo, ó, fica meio... Ó. Você vê salário bruto menos adicional família. Pronto. Você vê o nome desse cara e você talvez nem entende. Você bate o olho aqui, se dá, né, até cansa a vista. Agora, quando você coloca um underlinezinho, bruto, pro novo. Você coloca aqui, ó. O tanto que parece que fica mais compreensível, né? Quando você coloca, mais fácil de compreender quando você coloca underline, certo? E outra, sempre o identificador cria identificadores que têm a ver com o que você está armazenando, ok? Não coloque identificadores totalmente nonsense que não tem nada a ver com o que você está colocando lá. Por exemplo, alguns colocam o identificador A, o B e o C. C recebe o A, mas isso, está entendendo? Então, você acha um A no meio do seu programa. E esse A está guardando o quê? Então, se eu quero fazer um programa para um cálculo de salário, vou colocar o quê? O valor do FGTS. Eu já vou botar o nome da variável, vai ser o quê? FGTS. O outro já vai ter INSS. Eu vou ter o quê? Desconto de transporte, adicional de alimentação. Eu boto, então, alimentação, boto transporte. Eu bato o olho no identificador e eu sei o que ele está guardando lá dentro. Isso é, né? E também é uma boa prática de programação. Colocar o nome do identificador, algo que, né, diga o que aquele dado está guardando, tá? O que aquela área de memória está guardando lá. E constante, né? Entendeu? É um espaço físico na memória, identificado por um nome, também chamado identificador, pode conter algum determinado tipo de primitivo, ou seja, a constante também ele respeita toda aquela classificação lá, tá? De dados primitivos. E o conteúdo armazenado não pode variar, né? Durante a execução do programa. Então, isso é a distinção, né? A diferença, como já falamos anteriormente, nas tipos. Aí você tem lá, né?
o valor do pi, a velocidade da luz, né, o número 5, ou uma frase como não fume. Se você colocar num programa para ele colocar isso e ele exibir essa frase em um letreiro. Ok? Se você não vai mudar aquela frase durante a execução do programa, se aquela frase numa área de memória constante. Variável, como já viram, né, aquilo que, né, eles variam, né, eles podem mudar de acordo durante a execução do programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. E é o exemplo lá do saldo. Então, meu saldo, ele começou o meu dia com R$100, eu recebi um depósito de 200, eu tenho 300, então, de saldo, né? Acabei fazendo uma compra de R$150, me sobrou R$150 de saldo, não é isso? Eu prestei um serviço, eu ganhei mais R$200, agora eu tenho 350, mas fui pagar a minha energia, que custa R$200, R$250, eu fiquei com R$100 no meu saldo ao final do dia. Mas se eu for procurar meu saldo na última hora, ele vai ter o quê? R$100. Sempre vale o último valor. Por quê? A toda vez que você modifica o valor da variável, o novo valor sobrepõe o anterior. Então, você perde a referência. Quando você modifica o valor de uma variável, você perde o valor anterior dela. Então, se você precisar daquele valor que ele tinha antes para alguma outra motivo, você tem que guardar em uma outra variável. Então, a gente vai ver essas situações, tá? Situações que você precisa mudar o valor da variável, mas você quer manter e guardar aquele valor que você tinha antes. Então, antes de você mudar, você guarda esse valor em uma outra variável, para deixar lá, e aí você muda o valor dela. Porque você não perde o valor que tinha antes. Você guardou antes. Agora, se você modificar, você nem pode pedir para guardar, porque quando for pedir para guardar, ele vai guardar o valor atual. Lembrando, sempre fica disponível apenas o último valor. Se você modificou, você não recupera. A não ser que você tenha guardado o valor antes, em um outro local de memória. Aí aqui, né? Aí aqui fala um pouquinho sobre o identificador. Vamos para os operadores. Ok? Aí vale aquelas, lembrando então um pouquinho lá do ensino fundamental, da matemática. Né? Então, o operador, ok. Você pega valores e usa operadores entre eles, né? Para você poder fazer, né, cálculos, né, operação em cima de valores, em cima de dados. E aí você pode fazer o quê? Comparação e incremento, né? Em comparação, né? Esse valor é maior do que esse, é menor, são iguais. É isso? É incrementar, ou seja, aumentar, decrementar, né? Diminuir, e verificação. E aí então, são três tipos de operadores. Aí, os dois primeiros vocês já, né, estão cansados já de conhecer, né? São os aritméticos, os relacionais, e por último, os que vocês conheceram na aula anterior, que são os operadores lógicos. Vamos para os primeiros, né? Nós sabemos, né, que são as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Aqui a gente vai só mostrar agora como é ele agora no contexto, né, de lógica de programação. Então, adição continua esse símbolo, subtração continua, multiplicação ele é substituído por um asterisco, divisão por uma barra, né, e exponenciação, né, por 2 asteriscos. E aqui eu faço um comentário aqui sobre o caso da divisão, tá? Depois eu vou alterar aqui esse slide de vocês. Divisão real é a barra, tá? E aí, o que a gente entende, pessoal, por a divisão real? Ok? A divisão onde o resultado pode vir a ter um resultado fracionado, né? Ok? Então, o quociente ele pode vir a ser um valor com caso após a vírgula. Exemplo, você tem aqui 5/2. Então, 5/2 vai dar o quê? 5 dividido por 2 dá 2,5. Pronto. Então, quando você usa a barra, pessoal, essa barra aqui, você está fazendo a divisão, ok? Real. A divisão trazendo um possível número real. Lembra que o real também ele suporta inteiro. Então, quando você coloca aqui, ó, por exemplo, você bota aqui 10
Opa, vou pegar aqui, né? 9 dividido por 3, beleza, dá 3. 9 dividido por 3 dá 3. Mas se eu usei a barra, tá entendendo? O resultado pode ser inteiro, lembra aqui? Porque o real também absorve os inteiros. Mas dá o valor inteiro, mas você usou um símbolo que pode resultar em um número real. Mas se resultar inteiro não é problema, não é erro. E nós temos aqui a divisão inteira. Que eu uso esse símbolo, essa símbolo que é o div. Tá? Você usa o div. O div é o seguinte, quando você faz a divisão através do div, ele vai retornar apenas a parte inteira da divisão. Então, 5 dividido por 2, 5 é div, olha, agora é com div, tá? 5 dividido 2. E aí eu vou, você faz a divisãozinha lá. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Né? Que aí dá, né? Dá 2 e tá o resto 1. Mas qual é a parte inteira da divisão? 2. É o que vai ficar no quociente. Então, 5 dividido 2 é igual a 2. Tá? Eu não pego 10 dividido por 3. Perdão. 10 dividido 3. Ok? Então, se eu tenho 10 dividido por 3, dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 e resto 1. Mas eu quero apenas a parte inteira da divisão. Ele vai dar 3,3333, alguma coisa. Dá até uma dízima periódica. Né? Mas aí, como eu uso o div, então o resultado... Lembra, sempre o resultado de uma divisão feita pelo div, ele vai retornar sempre o resultado inteiro. Por quê? Porque ele vai apenas obter a parte inteira dessa divisão. Então, 10 dividido 3 dá 3, resta 1. Né? Você não vai pegar as casas após a vírgula, não. Você vai jogar o quociente para um lado e o resto para o outro. E eu quero apenas o quociente. Então, 10 dividido por 3 dá 3. É isso. É o 3 no número inteiro. O resto não me importa, o resto dessa divisão. Beleza? E você coloca aqui 4 div 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4, 0. Ok? 2. Pronto. Ok? Coloco. 50 div 2. Ok? Dá 25. Ok? Dá 25, né? E dá resto 0. Mas não me importa, eu não estou preocupado com o resto. Beleza? Mas também você pode, tem outro cálculo aqui também ligado à divisão, que você pega apenas o resto da divisão. Que é o mod. Tá? Que é o mod. Então, aqui é o seguinte. Eu coloco aqui 5 mod 2. 5 mod 2 é o seguinte, eu vou fazer a divisão de um pelo outro. E nesse caso, eu vou retornar apenas o resto dessa divisão. Então, 5 dividido por 2 dá 2. 2 2, 4 para 5, 1. Então, 5 mod 2 é igual a 1. Ou seja, é o resto da divisão de 5 dividido por 2. Então, aqui você pega o quociente e o mod você pega o resto. Né? 10 mod 2. Vamos ver aqui. Quanto é que é 10 mod 2? Aí você vai lá. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Quanto é? Então, ele dá 5, que a divisão é 5, né? De 10 dividido por 2 é 5, mas eu quero aqui o resto da divisão. Né? 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Resto é 0. Essa divisão não tem resto. Tá? Agora, 10 mod 3. Vamos ver aqui, né? 10 mod 3. 10 mod 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. O resto da divisão é 1. Vou colocar aqui 9 mod 5. Aí, ó.
eu coloco 9 dividido por 5, ó, não dá nem por 2. Então vai ser 1. 1 vezes 5, 5. Para 9, 4. E o 4 não dá mais, né, para dividir por 5. Então, ok. Então, qual seria o quociente, né? 9 dividido por 5 dá 1. E resto 4, mas eu quero só o resto, ó. Então, 9 dividido por 5, resto 4. Que é o que você obtém com o mod. Beleza? Até aqui, pessoal, tranquilo? Não, professor, Tudo sim. eu não entendi, não. Só eu atualizei o Meet aqui, porque tá tudo confuso já. Ah, beleza. Qualquer dúvida, tá, pessoal? A gente explica aqui novamente. Professor, Oi, eu não entendi, não, essa parte aí. Alisson. Beleza, Alisson. Vamos lá novamente, ok? Pessoal, aqui eu estava mostrando para vocês a parte de divisão, tá? A parte de divisão. Então, como é que seria aqui? Ó? Opa. Você tem o quê? A divisão, a real, que é a divisão com barra. Que aí você tem o quê? O quociente, né? Vai ser colocado o quociente para você. Então, 5 dividido por 2 dá 2,5, 2,5. Né? 9 dividido por 3 dá 3. Okay? Então, vê aqui, ó. 15 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 7,5. Então, ó, que 7,5 vezes 2 dá 15. Ok? Então, esse aqui. Essa é a divisão real. A divisão que você faz com a barra. Então, você divide o número todinho, mostrando até a casa após a vírgula. Uma outra forma de fazer a divisão é com o div. Porque com o div você mostra apenas a parte inteira da divisão. Nesses casos aqui, tá vendo? 5, se fosse div 2, tá vendo? Com o div ao invés da barra, o div é a parte inteira. Então ele vai pegar só essa parte aqui que interessa. 5 dividido 2 é 2. Isso aqui, ó, o resto, ele ignora. 15 dividido por 2, por exemplo, se fosse com o div ao invés da barra, aqui, ó, a divisão inteira, não era 7,5, era só 7. Tá? Era só 7 e ele ignoraria o que vinha depois. Então, dessa forma, tá vendo? 5 dividido por 2 é 2,5, mas ele só quer, ó, só a parte 2. Só a parte inteira. 10 dividido 3. A gente sabe que dá 3,33, um bocado de coisa lá, né? Porque, na verdade, dá 3 vezes 3, 9, e resto 1. Tem que fazer a divisão, né? Não dá divisão exata. Então, ele tem resto. Então, o que ele vai fazer aqui? Então, ele vai, 10 dividido por 3, dá 3. 3,33. Ele vai pegar apenas a parte inteira. Só o 3. 4 dividido 2. Então, eu peguei 4 dividido por 2, ok? Dá 2. Aí, esse aqui é porque não tem resto mesmo. Ele, tanto faz aqui na real como na inteira, ele ia dar a mesma coisa, dá 2. Ok? Porque se eu 4 dividido por 2 dá 2, resto 0. Então, só o quociente, a parte inteira. 5 dividido por 2 dá 25, beleza? Também só a parte inteira. E aqui não tem resto, né? O próprio resultado já dá exato. Mas, porém, se tivesse casa após a vírgula, ele não ia colocar apenas a parte inteira. E esse último, ok? Esse, na verdade, complementa esse outro aqui, ó. Porque esse mostra apenas o resto da divisão. Então, você divide os números, ok? Você tem um quociente e tem um resto. Nesse caso aqui, o mod vai me dar o resto. Ok? Por exemplo, 5 dividido por 2. Só que eu botei aqui 5 mod 2. Mas como é que se calcula isso? Você bota 5 dividido por 2, dá quanto? Né? 5 dividido por 2 dá 2. Na verdade é o seguinte, né? Dá 2,5. Vamos fazer a divisão aqui, né? Como se fosse a divisão inteira.
Então, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5 dá resto 1. Né? Se você fazer a divisãozinha tradicional. Então, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Então, dá resto 1. Então, o resto que vem para cá. O resto dessa divisão. 5 dividido por 2. Né? 5 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Ok? Então, esse é o resto que eu quero. Ó. Teve resto? Não, 0. A divisão da divisão exata. Né? 10 dividido por 3. Opa, já não dá mais exata. Né? 10 dividido por 2 dá 3. Né? 3 vezes 3, 9. Okay? Então, dá 3, 3 e 3. E vai sobrar 1. Não, 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Esse é o que retorna para cá. Eu quero apenas 1. Então, nesse caso, qualquer resultado que der exato, no caso, vai ser 0. Vai ser 0. Ótimo, perfeito. Toda divisão exata, o mod vai dar o resultado 0. Perfeito. E aí, olha só. 9 mod 5 é igual a 4. Porque 9 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 9, 4. Então, dá 1 quociente e o resto é 4. Eu quero só o 4 lá. Isso aqui também é uma coisa legal. Isso aqui possibilita que a gente faça algumas correlações. Por exemplo, olha só, 10 mod 2. Alguém pode dizer quanto é 10 mod 2? 0. 0. Ok. 5 mod 2. 1. 5 mod 2, 1. Ok? Porque dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Ok. Vou colocar aqui 12 mod 2. Que resultado aí? 0. Dá 0. Que dá 6, né? 6 vezes 2, 12 para 12, 0. Ok? Vamos botar aqui. 15 mod 2. Outra pessoa? 5? Vamos lá. Vamos dividir 15 por 2. Faça a divisão. Quando é que dá 15 por 2? Mas aqui a gente quer apenas o resto da divisão, né? Então não é divisão real, não é com barra. Então, você pega 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14. Para 15, dá resto 1. Tá? Esse aqui que a gente quer, né? O resto. Tá vendo? A gente quer o resto. Então, vou colocar aqui, ó. 4 mod 2. Dá quanto? Outra pessoa responde aí. 2. Não. 0. Aqui é o resto da divisão. É o resto da divisão. Aí você faz o seguinte, ó, você pega o tracinho, a divisãozinha mesmo que você faz. 4 dividido por 2. Dá quanto? Dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Não dá resto. Divisão exata. Resto 0. Vamos aqui. 8. Mod 2. Outra pessoa. Dá quanto? 8 mod 3. Desculpa. 8 mod 2. 0. 0. Porque dá 4, né? 4 vezes 2, 8. Para 8, 0. Então, 8 dividido por 2 dá um resto 0. Vamos botar aqui 9 mod 2. Dá quanto? 0. 1. Dá 1. Porque dá 4 novamente. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. 13 mod 2. 1. E aqui vocês já viram onde eu queria chegar, né? Olha, e aqui tem uma relação bem aqui, né? Uma relação de valores aqui. Alguém pode dizer o que eu estou querendo mostrar? O que eu entendi que números ímpares é 1 e pares é 0. Perfeito. Perfeito. Quem falou aí foi quem? Quem foi que se pronunciou por último? O Ricardo. Ricardo Messias. O Ricardo Messias. Beleza. Ótimo, perfeito, viu? Perfeito, parabéns. Eu queria dizer o seguinte, então, olha só, todo número dividido por 2, ó, né? Todo número par dividido por 2 vai dar resto 0. Aqui, né? E todo número ímpar dividido por 2 dá resto 1.
Então, querendo ou não, você tem o quê? Um teste. A gente pode usar... Não esqueçam disso aqui, tá, pessoal? Usando o mod para testar o resto da divisão de qualquer valor por 2. Então, veja só. Qualquer valor, qualquer número que se eu dividir por 2 dá 0, esse número ele é par. E qualquer número que eu dividir por 2, que ele dá resto 1, ele é ímpar. Pronto. Essa é a correlação que eu estou querendo fazer com vocês. Beleza? E aí depois fica fácil para você fazer um teste depois via programa. Via programação, você pode usar o mod para testar se o número é par ou ímpar. Você divide o número por 2 e vê o resto dessa divisão. Lembra? Aí você já sabe qual é, que é onde você pega apenas o resto da divisão. É o mod. Então você pega, tira o resto da divisão por 2 de qualquer número. Se o resto for 0, ele é par. Se o resto for 1, ele é ímpar. Só pode ser um desses dois valores. Quando você divide o número por 2. Pessoal, todo mundo entendeu? Sim, eu entendi. Sim. Sim, professor. Ok. Sim. Eu também entendi. João Vitor, ok. Marcos Vinícius, tranquilo? Ô, Elisane, você está falando alguma coisa, eu não estou conseguindo te escutar. Não, é que eu liguei sem querer aqui o Tudo microfone. bem, perfeito. Ok. Vamos seguir. E aí vocês veem também que vamos para as prioridades, né, das operações aritméticas. Ok? Ah, tá. Continua a mesma da que vocês viram lá no ensino fundamental. Ok? Então, primeiro você vai para os parênteses, né, resolve o que tem parênteses. Depois você vai para a exponenciação, né, elevar o número ao quadrado, ao cubo, ou qualquer outro expoente. Exponenciação. Terceiro, você faz multiplicação e divisão. E se vier vários, né? Várias multiplicação e divisão. Qual é que eu faço? O primeiro que vier. Então, você vai fazendo na sequência. E depois, por último, você faz adição e subtração. E se tem mais de uma, adição e subtração, faz o que vier primeiro. Então, você tem aqui, né? 1 mais 7 vezes 2 elevado, né? Que isso aqui é exponenciação, né? Elevado ao quadrado, né? Elevado, né, que isso aqui é um exponente, 2 elevado a 2 menos 1 igual a 28. Aí você vai fazer o quê? Primeiramente, então, você vai fazer o quê? 2 elevado a 2, né? Esse aqui, ó, 2 elevado a 2. Depois, você pega o valor, né, que 2 elevado a 2 é 4, né? E aí vai ser 7 vezes 4. Depois você faz a multiplicação. Depois você faz a adição desse número com esse e menos 1. E aqui você tem que 3 vezes 1 menos 2 mais 4 vezes 2 igual a 5. E aí o que você faz? Primeiro tem parênteses. Então você vai resolver, ó, primeiro 1 menos 2. Né? E aí 1 menos 2 vai ficar menos 1. É isso? Então vai ser 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 2. Opa, beleza. Aí quando você tirou do parênteses vai ter duas multiplicações. Aí, então você primeiro multiplica então esse 3 vezes menos 1 aqui. E depois você multiplica 4 vezes 2. Ok, então resolveu as duas multiplicações e por último você faz apenas a adição. O valor que deu aqui mais o valor que deu 4 vezes 2. Faz essa adição e vai dar 5. Beleza? Então isso é lá aquela matemáticazinha mesmo elementar do ensino fundamental. Operações relacionais. Também isso aqui você já consegue fazer, tá? Pessoal, o operador relacional é aquele que vocês viram também lá no ensino fundamental, e sempre o seguinte, o resultado de uma operação relacional sempre vai ser um resultado lógico. Sempre vai ser verdadeiro ou falso, ou sim ou não. Beleza? Então, quais são os operadores relacionais? É o igual, ok? Que é dessa forma, não muda. O diferente, lembra que é 2 tracinhos cortadinho aqui no meio. Agora ele fica o quê? O sinal de menor e o de maior junto. É o diferente. Tá? Esse aqui é o sinal menor que. Continua igual. Menor ou igual. Era menor ou igual junto, né? Você botava o igualzinho aqui, um tracinho aqui do lado. Agora é o menor e igual na frente. Junto e sem espaço. O maior continua. O maior igual, que o igual era um tracinho aqui embaixo, né? Do maior. Agora é o maior e o igual na frente. Juntos.
maior ou igual a. Então, igual, diferente, menor, menor ou igual, maior ou menor ou igual. Você não vai encontrar esse símbolo no teclado, mas você usa dessa forma. Professor, Oi? o operador igual, ele é atribuição. E dois iguais que é coração, né? Que é igualdade. Ok? Oi, Marcos. Beleza. Aqui eu estou utilizando um texto de algoritmo ainda. Tá? Sim. Aí, beleza, eu acho que você deve estar fazendo alguma relação lá com Java, com linguagem C. Aí que, na verdade, igual é igual, igual, né? O diferente, alguns é menor e maior, outras é o exclamação igual, que é o não igual, que é o diferente. Aí é particularidade de linguagem, tá, Marcos? Sim, você está só colocando os parâmetros, né, ainda. Isso. Estou colocando só para esse uso que a gente vai usar para algoritmo, mas funciona só dessa forma mesmo. Ok? Mas foi essa a pergunta, viu? Parabéns pela pergunta. Mas isso é uma particularidade da linguagem. Beleza? Tem Ok. outras formas de representar. Imagina isso. E aqui, ó, e aqui nós temos, viu só? Então, a gente fazendo aqui, lembrando que sempre o resultado de uma operação é o quê? Verdadeiro ou falso, né? Você está testando, né? Então, você tem o quê? Duas variáveis, A igual a 5 e B igual a 3. Então, aqui eles vão fazer as operações, aí você vai ver o resultado dessas operações. Então, A igual a 5 e B igual a 3. Aí você tem uma expressão A igual a B. O resultado dessa expressão é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, A igual a B. A igual a 5, B igual a 3 é falso, porque são diferentes, né? Então, o resultado é falso. A diferente de B é verdadeiro. Eles são diferentes. A maior que B. A igual a 5, B igual a 3. Verdadeiro. A maior que B é verdadeiro. A menor que B, já vimos que A é maior que B, então A menor que B é falso. A maior ou igual a B. Verdadeiro. Ou seja, aqui fala maior ou igual. Tá vendo? Maior ou igual. Lembra do ou, né? O ou ele pode ser uma coisa, pode ser, né? Qualquer uma das duas partes, né? Então, é maior ou igual. Então, ele pode ser maior ou pode ser igual. Se ele for qualquer um dos dois, ele é verdadeiro. Ele não é, olha só, então ele não é igual, mas ele é maior. Então, maior ou igual, então, verdadeiro. E A, menor ou igual a B, é falso. Ele não é menor que B e nem é igual. Como está ligado por ou, né? Mas as duas são falsas, a expressão é falsa. A menor ou igual a B é falso. Aqui a gente vai falar sempre decisão, mas aqui eu vou pular para na próxima aula eu vou trabalhar a decisão com vocês, tá? A gente vai trabalhar com fluxograma, beleza? Depois a gente retorna nesse ponto aqui, né, que eu vou preparar uma aula específica, adaptando, né, para trabalhar com fluxograma. E aqui vamos para os operadores lógicos, aí só revisamos, você já conhece, né? Foi o tema da nossa última aula. Operadores que a gente trabalha com em cima dos valores lógicos. Então você tem o AND, OR e NOT, o I, o OU ou o NON. Né? E aqui você já, né? Você já viram aqui também, beleza? Em termos de prioridade, não é isso? Tá vendo? Então começa, né? Prioridade 1 é o não, né? Faz a negação, depois você faz o I, né? E depois você faz o OU. Beleza? Pessoal, aqui está só invertido, tá? Tem um errinho. Então tá certo aqui, ó. Aqui com esse aqui. Esse aqui que tá errado aqui. Eu fiz eu escrevi aqui descer, aqui é a OR, aqui é a END. Então, mas lembrando a prioridade que vocês viram lá, que está no slide da aula anterior para vocês, a gente começa com o não, depois a gente vai para o I, e depois você vai para o OU. Né? Prioridade começa da prioridade para maior. Prioridade começa, prioridade 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Assim que a gente vai aumentando. A gente começa da menor para maior. Aqui é uma tabela verdade, né? Beleza? Aqui são as entradas A e B, ó. É como se fosse 0, falso, né? Verdadeiro 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Aqui, né? Aí fazendo o O, fazendo o I, fazendo o não A, invertendo o valor do A. Ok? A gente já aprendeu lá naquela planilha que nós já fizemos na última aula. E aqui a gente faz um exercício, né? Bem prático, a gente pode fazer até sempre na tela aqui mesmo, ó. A igual a 5, B igual a 8 e C igual a 1.
Você tem, né? E aqui tem, aí aqui combina, tá? Aqui combina expressão lógica com expressão relacional, né? E aí, quando você tiver relacional e tiver lógico, o que você vai fazer primeiro? Você faz primeiro a relacional e depois você faz a expressão lógica, beleza? Só lembrando desse detalhe. Então, nós temos aqui uma expressão relacional, outro relacional e um lógico ligando as duas. Tá? Nesse caso aqui é como se tivesse parênteses aqui, né? Igual a B e B maior que C. Então você tem, né, que tivesse parênteses aqui, você resolve o que tem aqui dentro, resolve o que tem dentro, depois você resolve um relacional. Então vamos ver lá. Então A igual a B, A igual a 5, B igual a outro. Não, não é. Ok? Não é. Então A não é igual a B. Então essa primeira expressão aqui, ela é falsa. Beleza? E aqui é onde eu faço a pergunta para vocês. Aqui está ligada com um AND, tá? Com I, com uma outra expressão, B maior que C. Certo? Eu já vi aqui que A é igual a B é falso. Eu preciso avaliar a segunda expressão? E alguém, por favor, abra o áudio e responda para mim. Essas duas expressões estão sendo ligadas por um I, no AND. A primeira expressão já vi, ela está falsa. Eu preciso analisar a segunda? Não. Porque o i, se tem um falso, acabou a expressão toda. Não é igual o ou. Rubens. Perfeito, Rubens. Muito bem. Vamos ver lá o que o Rubens explicou lá para a gente, pessoal. Seguinte, lembra que a expressão i, para o resultado ser verdadeiro, todas as entradas têm que ser verdadeiras. Então, aqui tem duas entradas, né? Tem uma entrada dizendo, perguntando se A é igual a B e B maior que C. Mas olha só, A igual a B é falso. A gente não precisa nem analisar a segunda. Como é que vai analisar a segunda? B maior que C. B é igual a 8, C é igual a 1. É verdadeiro. Mas olha só, mas a primeira é falsa e é ligada por I. Tinha que ser as duas verdadeiras. Então, se a primeira deu falsa, eu nem vou olhar a segunda. Inclusive, ela é verdadeira, mas tanto faz quanto tanto fez. Eu já tenho uma falsa. Então, o resultado é falso. Tá? Porque ligado por I, todas têm que ser verdadeiras. Tá? Aqui é uma outra expressão, que é a expressão ou, né? A expressão operador lógico ou, em que você tem A diferente de B e depois você tem B menor que C. Aqui tem o seguinte, A diferente de B. A diferente de B é verdadeiro, ó. A5, B igual a 8. Mas é ligada por ou. E o ou diz o seguinte, se tiver pelo menos uma expressão verdadeira, uma das entradas verdadeiras, todo o resultado vai ser verdadeiro. Não importa o que vier à frente. Eu nem vou analisar o segundo. Beleza? Que é ou. Ou precisa apenas um verdadeiro. Esse primeiro é verdadeiro. O B é menor que C, ó, B é 8, C é igual a 1. É falso. Mas eu nem preciso analisar ele. Eu já olhei o segundo. Ó. A diferente de B é verdadeiro. É ligado por ou? Eu já taquei verdadeiro aqui. Nem preciso ver a outra parte. Beleza? Agora aqui tem A maior que B. A5, B, B igual a 8. Então é falso. Tá? B é maior que A. É falso. Só que aqui você tem um note, uma inversão. Não falso, verdadeiro. Aqui você tem um outro caso. Aí e é ligado por um AND. Então tem que ser tudo verdadeiro. A menor que B é. Ok. Mas aí, então, tem que analisar na sequência. Ok? Você parar e saber se é algum falso. Se ela é verdadeira, eu vou ter que analisar todos os outros para ver se é verdadeira. Porque tem que ser todos. E aqui eu vou aqui, né? E B maior que C. B igual a 8, C igual a 1. É verdadeiro também. Então, verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Esse outro caso, A maior ou igual a B. A é maior ou igual a B, não é maior e nem é igual. Beleza? Ele é falso. Tá? Esse primeiro aqui é falso. Ou, se ela é ligada por ou, então eu vou ter que continuar agora. Sabe por quê? Porque se eu tivesse um verdadeiro, eu já colocava verdadeiro lá. Precisava apenas um. Só que ele é o seguinte, ele precisa de apenas um verdadeiro. E eu não achei nenhum ainda. Esse aqui é falso. Se tem expressão para frente, eu tenho que testar todas elas. Porque se tiver pelo menos uma verdadeira, a expressão vai ser verdadeira. Então tem que testar o outro lado. B igual a C, B é 8 e C igual a 1. Também não é falso. Aí vai ficar falso ou falso. E o ou só é falso quando todas as entradas são falsas. Então, falso ou falso, resultado final, falso. Ou zero. A menor ou igual a B. Opa.
A não é igual, mas é menor que B. Então, isso aqui é verdadeiro. Note na frente, inverte, não verdadeiro, falso. Ok? Aí aqui também essa parte do fluxograma, ok? Tudo bem? A gente não vai... Aí eu vou trabalhar numa aula específica para vocês, vou colocar material já apropriado para esse aqui. Então, resumindo aqui, constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução do programa, conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógico, literal. Numérica pode ser numérica inteira ou real, e a lógica que eles eram ou literal ou que é aquela caractere, tá? É que a gente classificou lá como deu o nome de caractere. A variável é o espaço da memória que pode conter dados de algum determinado tipo primitivo. Beleza. Então, cada um, né, a gente define no nosso programa, a gente vai dizer, a gente vai reservar esse espaço de memória. Os operadores são mecanismos de relacionamento de valores. Não é isso? Então, a gente vai, né, como assim, fazer cálculos, né, usando esses operadores sobre os dados que a gente tem. Então, eu posso comparar, né, um com o outro, é quando eu faço um relacional, né? O A é igual, é maior ou igual ao C? O C é diferente do A? É isso, faz comparação, incremento. Então, eu vou aumentar. Então, o A ele vai receber ele mesmo mais 10. Decremento. Né? O C recebe ele menos 20. Verificação, né? Verificação de valores. E existem três tipos de operadores, que nós já vimos aqui. Né? Os dois que você já conhecia do ensino fundamental, que é aritméticos relacionais, e agora os operadores lógicos. E, ou, e, negação. Ok? E aí, pessoal, fica aí para vocês, então, uma atividade, tá? E aí, vou colocar lá para... essa atividade, né, ele pergunta aqui, né? O que é uma constante? Dei 2 exemplos. O que é uma variável? Dei 2 exemplos também. Aí, sabendo que José tem direito a 15% de reajuste de salário, complete o diagrama e simule um teste de mesa. Ok? Então... Aí você vê aqui, né? José tem 1.200 mais 15%, o valor de 15% é 180, o salário novo é o salário normal mais o valor do reajuste dos 15%. Então, você vai completar aqui o do Antônio e o da Sueli. Ok? E aqui tem um fluxo, né? E começa o fluxograma, aí você tem aqui nome igual a José, salário atual recebe 1.200, reajuste, né? É igual aí você vai colocar aqui, né? Os 15%, valor do reajuste 180, salário novo é igual a 1.380, o salário, né? Então, o salário... E aqui é o quê? A saída, né? O salário novo, finalização. Então, basicamente, só preencher essa planilha aqui, tá, pessoal? Não se preocupe nesse momento com esse fluxograma, com esse diagrama aqui, que a gente vai trabalhar com esse diagrama a partir da próxima aula. Aqui, outras expressões, a gente usando aquela para vocês utilizarem operadores, né? Os relacionais. E utilizando, né, aquela atividade de precedência de sinais, igual vocês viram aí nessa atividade anterior. Então, A igual a 3, B igual a 7, C igual a 4. Então, tem aqui, né, A mais C maior que B, B maior que A mais 2, C igual a B menos A, né, B mais A menor ou igual a C, C mais A maior que B. Então, se são operações relacionais, o valor delas sempre vão ser valores lógicos, né, verdadeiro ou falso. Aqui tem outra coisa aqui, né? A igual a 5, B igual a 4, C, 3, B, 6, informe se as expressões aqui são verdadeiras ou falsas. E aqui agora já combina o relacional com o lógico. Então, A maior que C, I, C menor ou igual a D. A mais B maior que 10, ou A mais B igual a C mais D. Só? Então, quando tiver operadores lógicos, né? Você resolve primeiro o relacional e, por último, você faz a operação lógica. A maior ou igual a C e D maior ou igual a C. 6. Tendo dados como entrada, altura, dados de entrada, altura e o sexo de uma pessoa. Construa um algoritmo que calcule o seu peso ideal utilizando as seguintes formas. Esse aqui vocês pulem, tá? Por quê? Porque a construção de algoritmo, junto com o fluxograma, vai ser a atividade da nossa próxima aula. Então, olha só. Então, das atividades, ok? Vocês façam, então, as atividades 1, 2, 3, 4, 5. Né? Essas 5 primeiras atividades desse material aqui. As demais, ok?
Então, as demais aqui que falam, né, diagrama, né, teste de mesa, né, diagrama, etc. Esses demais a gente vai fazer na próxima aula, porque vai ter uma aula específica sobre construção de algoritmos e construção de diagramas. Beleza, pessoal? Até aqui. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Minha parte também, ó. Só, finalizando, então, só a gravação dessa aula, só um momentinho. Então, ficando ela assim disponível, né, para os demais que não puderam estar presentes, ou para quem quiser rever essa aula.